Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro apelou para o Vale Tudo, na tentativa de se livrar das acusações de fraude eleitoral. A manobra mais recente, antecipar o Natal. No programa de hoje, fomos investigar o que está por trás dessa medida desesperada. E contagem regressiva para o debate entre Kamala Harris e Donald Trump. Além das propostas, quais temas podem aparecer no confronto entre os candidatos? A questão racial ainda é tão relevante assim? E fica com a gente para entender também o futuro da invasão da Rússia depois de uma troca no gabinete ministerial da Ucrânia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional. Sempre muito bom te reencontrar por aqui. Está cada vez mais difícil classificar que tipo de regime político Nicolás Maduro usa para administrar a Venezuela. Ditadura? Totalitarismo? O presidente pode ter inaugurado uma nova nomenclatura, o governo delirante. Um decreto emitido pelo chefe de Estado antecipa o Natal para o dia 1º de outubro. É isso mesmo que você ouviu. A Venezuela será o único país do mundo onde a tradição cristã vai desrespeitar uma das datas que marca a religião. Não houve endosso de nenhuma igreja. Tampouco o Vaticano sinalizou que irá realizar uma edição extraordinária da Missa do Galo para satisfazer o roupante de Nicolás Maduro. O surrealismo da notícia começa no anúncio da antecipação natalina. O presidente usou o programa de auditório que conduz semanalmente na TV estatal para contar que sentiu um aroma de festa quando começou o mês de setembro. Tocado por um sentimento de fraternidade, então decidiu adiantar a festa cristã. Não é a primeira vez que Maduro põe em prática tal insensatez. Em 2020 e 2021, o Natal venezuelano também foi antecipado. Embora muito estranho na época, havia uma explicação relativamente plausível. Durante a pandemia, qualquer movimento que aquecesse o comércio era justificável, mesmo que por uma razão inusitada. Desta vez, a troca de presentes não é o alvo da ação, e sim o capital político de um presidente desacreditado dentro e fora do país no qual ele tenta se manter no cargo. Mudar a data do Natal, onde o cristianismo é crença predominante, é uma manobra desesperada para tirar o foco das acusações de totalitarismo. Estudiosa da política latino-americana, a professora da Universidade Federal de São Paulo, Carolina Silva Pedroso, destaca como Maduro pode estar vivendo o começo do fim. Na minha avaliação, reflete, na verdade, uma grande fraqueza de liderança, em vários sentidos. Primeiro, porque se havia até julho de 2024 dúvidas sobre a sua legitimidade por conta dos outros processos eleitorais que já tinham sido problemáticos, a partir de julho de 2024 essas dúvidas acabam se dissipando, né? Porque há muitos elementos, até provas, enfim, de que o governo perdeu essa eleição, não apresenta, né, a documentação oficial como sempre fez nas outras vezes. A oposição veio muito bem preparada para esse pleito, tanto que conseguiu coletar o máximo de atas possível, trouxe uma série de especialistas em processos eleitorais para fazer uma contabilização paralela, divulgou essas informações para o mundo inteiro. Então isso traz, na verdade, isso revela uma grande fragilidade do Maduro em relação à sua própria legitimidade. Isso explica também muitas dessas medidas que vêm sendo tomadas agora, nos últimos dias, nas últimas horas, né, nas últimas semanas, revelam um pouco desse desespero. Uma interpretação que me parece interessante para a gente pensar os cenários futuros da Venezuela, alguns analistas internos mesmo, venezuelanos que estão ainda no país, e que acompanham com bastante preocupação a situação, eles dizem o seguinte: a Venezuela tem uma característica em termos de rupturas políticas, as rupturas lá demoram a acontecer. Então, para
fazer um breve resgate histórico, né? O último grande momento político antes do chavismo, o chavismo completou 25 anos agora, em 2024, era chamado de puntoferrismo. Foi um revezamento bipartidário que durou 40 anos na Venezuela, e o Chávez vai romper com isso. Mas o divórcio, digamos assim, da população com esse sistema, ou seja, a população percebe que esse sistema já não está mais respondendo às suas demandas, eles viviam uma crise com outra intensidade, mas de características semelhantes à de agora, ou seja, faltava alimento, hiperinflação, desemprego, enfim. Aconteceu em 89, num episódio chamado Caracaço. Mas o Chávez só foi eleito, só assumiu em 99, demorou 10 anos para que a sociedade venezuelana conseguisse construir uma alternativa ao que estava colocado. Então, muitos analistas estão dizendo que essa eleição de julho de 2024 foi o Caracaço do Maduro. Maduro tem alguma base na sociedade? Tem, mas ela já não é mais majoritária. A perda de apoio de aliados de peso, a exemplo de Brasil e Colômbia, levou a uma postura ainda mais agressiva do regime. A perseguição descarada a quem possa vir ameaçar o chavismo. O candidato que alega ter derrotado Maduro nas urnas teve prisão decretada. O mandado se baseia nas acusações de fraude feitas por Edmundo Gonzalez e no fato dele não ter comparecido a 3 intimações para depor. Gonzalez entra para uma lista de quem teve a liberdade cerceada por desafiar a hegemonia do Partido Socialista. Prisão de opositores ou impugnações de candidaturas rivais acontecem desde os anos 2000, quando Hugo Chávez ascendeu ao poder. Essas ações de perseguição da oposição, que têm se tornado ainda mais intensas agora, depois das eleições de 2024, elas não são novidade. Na verdade, o Nicolás Maduro tem utilizado uma série de outros expedientes que já foram usados nesses 25 anos, mas todos de uma vez só, né? Então agora chama ainda mais atenção do que nos momentos em que já tinham acontecido anteriormente. Eu diria que não é só a oposição tradicional, essa oposição organizada na plataforma unitária democrática que nós temos hoje, né, como grandes representantes, o próprio Edmundo Gonzalez, mas eu diria mais ainda a própria Maria Corina Machado, que é a figura que de fato consegue catalisar as diferentes forças políticas em torno, né, da sua liderança. Essas figuras sabem que vão ter todos os seus direitos políticos limitados. A Maria Corina já estava com esse direito de candidatura impugnado há alguns anos. O Edmundo Gonzalez provavelmente não vai conseguir fugir, né, dessa condenação, a não ser que consiga, como outras lideranças conseguiram, o próprio Juan Guaidó, o mesmo Antônio Ledesma, que foi prefeito de Caracas, conseguiram sair do país e hoje fazem parte, né, dessa oposição que faz uma pressão de fora para dentro, né, que, enfim, se organiza de fora do país para ter algum tipo de incidência interna. E há também um outro elemento que eu acho que é importante de resgatar, que o governo de Nicolás Maduro, ele adotou uma postura não só de buscar, enfim, criar obstáculos para essa oposição tradicional, mas para a própria dissidência dentro do chavismo. Nomes extremamente importantes, né? Um dos ministros mais longevos do período do Chávez, que foi o Rafael Ramírez, que esteve à frente, né, de todo o setor petroleiro, hoje é persona não grata dentro do governo, é visto como um traidor, mas eu estou dando um exemplo de muitos outros. E assim, são perseguições que se dão pela questão política, por discordâncias na condução, mas são perseguições que também podem acontecer, por exemplo, por denúncias, né, de pessoas que estavam ali muito envolvidas com o processo da Revolução Bolivariana e que viram irregularidades, foram reportar as irregularidades e elas que se tornaram alvo de prisão, de tortura, enfim. Então é desse tipo de situação que a Venezuela tem, enfim, se pautado nos últimos anos e que, sem dúvidas agora, com essa muito provável derrota nas urnas que o Maduro sofreu, esse tipo de ação vai se tornar ainda mais sistemático, mais organizado. Os Estados Unidos emitiram um alerta sugerindo que americanos não visitem a Venezuela, a não ser em caso de extrema urgência. Um militar da Marinha foi preso no país latino. O episódio está sendo tratado sigilosamente por questões de segurança. A Secretaria de Estado lembrou de situação em que turistas tiveram problemas com a polícia venezuelana e Caracas dificultou as soluções diplomáticas. O alerta de Washington coincide com uma apreensão de uma aeronave usada para o transporte de Nicolás Maduro. O procurador-geral dos Estados Unidos alegou que o avião foi adquirido ilegalmente por 13 milhões de dólares por uma empresa de fachada. A justiça americana citou violação de sanções para justificar a medida.
Quanto ao Brasil, o Itamaraty emitiu uma nota falando em grande preocupação com a situação política da Venezuela. Na linguagem comum, parece uma mensagem pouco comprometedora, mas no idioma da diplomacia significa um distanciamento político significativo. A minha avaliação é que essa situação da Venezuela ela é tão desafiadora para a diplomacia brasileira como um todo, isso independente de qual governo estivesse no poder, já seria uma situação difícil, né? Ela é tão desafiadora que ela tem obrigado a diplomacia brasileira a buscar repertórios que talvez ela não utilizaria em uma situação normal. Por exemplo, trazer à tona a possibilidade de uma realização de outra eleição, depois dessa que aconteceu. Isso é algo completamente fora da tradição diplomática brasileira, de sugerir esse tipo de situação para um país que acabou de passar por um pleito, que já foi um pleito difícil de ser realizado. Mas é que é uma situação tão fora do repertório que eles precisam buscar exatamente essas soluções todas. E assim, o Brasil, junto com a Colômbia, são os países que são os mais afetados, por qualquer situação que aconteça na Venezuela. Exatamente por Brasil e Colômbia estarem cientes também dessa complexidade, dessas contradições que envolvem o tema da Venezuela, há essa preocupação também de conter os danos, porque uma coisa é o discurso político, outra coisa é a prática, Esse governo, de certa forma, ainda tem um fôlego material que o sustenta, então, na ponta, quem acaba sofrendo é a população venezuelana e aqueles que acabam tendo que deixar o seu país e vindo para os países vizinhos. Maduro está cada vez mais isolado e desacreditado, seja dentro ou fora do país. E se no final não sobrar nada ao presidente, ao menos ele pode comemorar o Natal 2 vezes. Talvez sem presentes. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky promoveu uma reforma ministerial no governo nesta semana. Entre os demitidos está o ministro das Relações Exteriores, visto como o número 2 no comando do país. O Fabrício Naitz que explica essa história na reportagem a seguir. Surpresa para uns, esperado por outros. Foi assim que o anúncio da saída do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, foi recebido dentro e fora do país na última quarta-feira. O principal chanceler ucraniano, que estava no cargo desde 2020, entregou a carta de demissão em meio a uma reforma ministerial em Kiev. Além dele, os chefes das pastas da Justiça, Meio Ambiente e Indústrias Estratégicas também deixaram os cargos. O presidente Volodymyr Zelensky participava de uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Irlanda quando se pronunciou sobre o assunto pela primeira vez. Segundo o líder do executivo, a Ucrânia precisa de energia nova e a reforma deve fortalecer o Estado. Kuleba era o ministro que estava há mais tempo no cargo. O diplomata também era visto por analistas e líderes estrangeiros como uma espécie de número 2 para representar o país, atrás apenas do próprio presidente. Mas o que pode explicar a saída em plena guerra contra a Rússia? De acordo com o jornal americano The Washington Post, uma fonte ligada a Zelensky afirmou que o presidente sentia uma desconexão entre partes do governo e a população local, e a saída de Kuleba não teria sido voluntária. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, Alberto Pfeiffer, avaliou o momento da reforma ministerial, em meio à ofensiva ucraniana na região de Kursk, que faz parte do território russo. De fato, o que acontece é que Zelensky vem sofrendo queda de popularidade, queda de prestígio, queda de confiança. Ele hoje é um presidente em lei marcial, ele não é um presidente democrata, no sentido de que o seu mandato foi renovado a partir de maio devido à situação de guerra do país. Ele enfrenta oposição interna e essa reestruturação do gabinete visa a dar uma nova força para a sua administração. Mas, de fato, a nova força para a administração ucraniana seria a mudança de governo. Zelensky já não tem mais condições de seguir adiante internamente como comandante das Forças Armadas e enfrentar o destino inexorável que vai ser aceitar um processo de paz com a Rússia, na qual terá que reconhecer a perda de territórios e a definição de uma nova fronteira e a renúncia
a uma aproximação maior com o Ocidente. Desde o início do conflito, Kuleba foi o principal responsável por levar a agenda ucraniana aos países do Ocidente e principalmente da OTAN. Um ano atrás, a diplomacia conseguiu mobilizar governos estrangeiros a doarem o sistema de defesa aérea Patriot para combater os bombardeios russos. Nos últimos 2 anos e meio, Kiev também recebeu caças F-16 dos Estados Unidos e tanques Leopard 2 da OTAN, com a grande maioria vinda da Alemanha, além de doações de armamentos e dinheiro. Apesar dos esforços de Kuleba, porém, o país do leste europeu ainda não conseguiu destravar as restrições envolvendo o uso de armas estrangeiras. Isso porque, em casos como o do governo americano, há temor de que a utilização de armamentos de longo alcance contra o território russo possa ser considerada pelo Kremlin como uma declaração de guerra. A possibilidade é um dos motivos que tem atrasado a negociação entre Estados Unidos e Ucrânia para a compra de mísseis ar-terra JASSM, que reforçariam a Força Aérea de Kiev. Os equipamentos têm alto potencial destrutivo e alcance de mais de 350 quilômetros, o que poderia provocar um recuo da Rússia e atrasar possíveis novos bombardeios. É claro que para cada aposta ucraniana, a Rússia dobra a aposta e aí a Ucrânia sente. O fato de isso já ser uma guerra de proxy, quer dizer, o Ocidente, a OTAN, por meio da Ucrânia contra a Rússia, já é uma situação estabelecida no Kremlin, na população russa. Eles sabem que estão lutando contra o Ocidente, contra a OTAN. Então, isso é muito claro. E quanto mais isso se profundizar, no sentido do uso desse armamento em território russo, mais a Ucrânia vai revidar, escalando o conflito, inclusive com a opção do uso de armas nucleares táticas, de baixo potencial destrutivo, mas sim lançando mão desses artefatos. Essa ideia de que um novo ministro das Relações Exteriores vai conseguir dobrar a resistência ocidental ao emprego de armamentos em território russo é uma ideia que os analistas militares ocidentais sabem que não tem fundamento. O sucessor de Kuleba é o seu antigo vice, Andriy Sybiga. Ele ocupou o cargo de embaixador na Turquia entre 2016 e 2021 e é considerado ainda mais próximo do presidente Volodymyr Zelensky. Os dois são aguardados juntos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, no final de setembro. Se a mudança surtirá efeitos, porém, é mais um mistério de uma guerra que parece não ter fim. Na próxima terça-feira, Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam no segundo debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos. Só que para ela será o primeiro embate com o rival republicano. Os democratas entraram para o tudo ou nada em uma disputa cheia de ineditismos. Se Kamala vencer, se tornará a primeira mulher e negra a comandar a maior potência do mundo. Mas será que a questão da cor da pele e o gênero realmente importam? Kamala Harris já deixou sua marca na história ao ter sido a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos e, na mesma medida, a primeira negra e a primeira descendente asiática. Aos 59 anos, a ex-senadora e ex-promotora de justiça se tornou protagonista de uma disputa na qual, originalmente, seria de novo coadjuvante. Sobrou para a vice assumir a campanha abandonada pelo presidente, que demorou para admitir que não teria vitalidade para mais um mandato. Filha de imigrantes da Jamaica e da Índia, Harris é uma pioneira no campo político desde o início de sua carreira. Ela foi a primeira procuradora-geral negra na Califórnia e também a primeira mulher a ocupar o cargo. A cor da pele e a herança familiar logo se tornaram o estandarte da propaganda eleitoral, assim como as comparações com Barack Obama, que bebeu das mesmas fontes enquanto brigava pelos votos em 2008 e 2012. Daniel Afonso da Silva, pós-doutor em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris e professor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai além das questões envolvendo a cor da pele de Kamala Harris. É evidente que, na superfície, a questão de se ser uma mulher e de se ser uma mulher negra pode ser capitalizada para o bem e para o mal. Ou seja, no âmbito de uma certa
uma certa vitimização, a depender do movimento que se der os primeiros momentos de uma eventual presidência dela, que eu acho que é muito cedo para dizer. Daqui até novembro tem uma eternidade, certo? E mais do que isso, se me permite uma problematização um pouco mais decisiva, note, existe uma imensa desinformação no planeta inteiro sobre a realidade da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Ou seja, só se fala na Câmara, como se ela fosse efetivamente muito superior moral, intelectual e pessoalmente que o seu oponente principal, que é o presidente Trump. Veja, o legado do presidente Biden não é nada positivo. E o legado do presidente Biden é o legado da Câmara. Os discursos dela a respeito das conquistas em campos dominados por homens sempre foram proferidos com muito orgulho, a exemplo deste em que ela fala abertamente ter sido a única mulher negra no Senado dos Estados Unidos daquela gestão. Kamala também destacou, na ocasião, ter sido apenas a segunda na história a ser eleita para o Senado americano. E como lembra o professor Daniel, Obama bebeu da mesma fonte. O presidente Obama, ele foi eleito com aquele slogan "Yes, we can", quer dizer, nós podemos, que é uma espécie de releitura daquilo que se viu no Brasil com a esperança vencer o medo. Esse slogan do presidente Obama, ele tinha como conteúdo a ideia de que os Estados Unidos poderiam deixar de ser uma realidade imperial e uma realidade racial. Quer dizer, os Estados Unidos, com o presidente Obama, estavam às voltas de se transformar numa sociedade pós-imperial e pós-racial. No entanto, o resultado disso não é nada bom. Quer dizer, o legado do presidente Obama não é nada positivo, ou seja, o presidente Obama nos deixou, no caso dos Estados Unidos, um identitarismo exacerbado, um wokeismo que, enfim, constrange inclusive os democratas hoje, e mais do que isso, um tipo de acirramento no interior dos segmentos raciais nos Estados Unidos, porque quando a gente fala da questão racial nos Estados Unidos, a gente precisa ir muito além da questão afro-americana. Quer dizer, é algo muito mais plural, muito mais dinâmico e, portanto, muito mais complexo. Houve um conjunto de cisões no interior disso que a gente chama de sociedade multiétnica e multirracial nos Estados Unidos, que de alguma maneira lançou as bases para a afirmação do presidente Trump, e mais do que isso, começou a colocar o establishment norte-americano em constrangimento. A campanha tampão de última hora expôs uma certa desunião na chapa que foi forçadamente adaptada. E esta falta de consenso pode pesar entre os eleitores que esperavam maior engajamento dos caciques do partido. Nem o presidente Biden, tampouco o presidente Obama, têm confiança absoluta na Kamala Harris. Tanto que, na convenção democrata, agora tem algumas semanas, o entusiasmo do presidente Obama foi bastante contido. E se a gente voltar no tempo, quando se forçou a saída do presidente Biden da corrida eleitoral, sobretudo depois que ele foi acometido pela Covid, o presidente Obama demorou muito tempo para revelar a sua intenção de apoio à Câmara. Isso quer dizer o seguinte: a Câmara não é benquista pelo, digamos assim, núcleo do Partido Democrata e muito menos pelo presidente Obama. E com estas fraturas na estrutura, Kamala vai para cima de um adversário muito bem treinado em identificar as fraquezas dos oponentes. E Donald Trump aparece atrás nas pesquisas de intenção de voto no cenário nacional. Ele sabe que os estados pêndulo serão fundamentais para a reversão da desvantagem. Na reportagem a seguir, vamos rever a biografia do homem que deixou uma marca indelével na história presidencial americana. Trump desafiou a lógica. Escândalos sexuais sempre abalaram a corrida pela Casa Branca.
Isto quando não sacudiram presidentes no cargo. Mas o magnata está passando ileso pelas acusações da atriz pornô, que garante ter tido um caso extraconjugal com o candidato. A história é antiga. Apareceu na campanha que elegeu Trump em 2016. O desenrolar da denúncia é o que o levou para o banco dos réus. Ele pagou pelo silêncio de Stormy Daniels. Até aqui, nenhum crime. O fim de desavenças por meio de um acerto financeiro não é ilegal nos Estados Unidos. A questão é que Trump escondeu o depósito do fisco e dos eleitores. Na declaração de imposto de renda do magnata, está apenas uma transferência de $130 mil para o advogado dele na época. É aí que a promotoria o acusou de fraude. Trata-se de um crime de falsificação de documentos, agravado pela falta de transparência com os eleitores há 4 anos. A decisão do júri popular foi unânime, culpado pelas 34 acusações, uma para cada documento fraudado. Em julho sai a sentença determinada pelo juiz que conduz o caso. Dificilmente Trump será preso por esta ilegalidade. No máximo, multas e um sermão da justiça. O prejuízo pode estar no desgaste de imagem. Tanto a atriz quanto Michael Cohen, o advogado metido no imbróglio, têm pintado uma versão de um Trump arrogante e que usou o poder de presidente para encobrir desmandos. Só que Donald Trump não é um candidato qualquer. A lista de exceções que ele escreveu na história política americana só cresce. O primeiro presidente a nunca ter exercido cargo público, o primeiro a ser julgado por qualquer tipo de crime e, aparentemente, o primeiro imune a um escândalo sexual. A popularidade dele se vê nas pesquisas de intenção de voto e nos eventos lotados. Não se trata apenas da opinião pública. A força dele dentro do partido é inegável. Trump recebeu apoio, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, que liderou uma comitiva de republicanos até a porta do Tribunal de Nova York no final do julgamento. Independente de onde estiver, Donald Trump será sempre Donald Trump. A postura dele nas audiências, desrespeitando a serenidade que se exige de um réu, fez com que o juiz do caso emitisse uma ordem de silêncio. O candidato não pode dar detalhes do que aconteceu no sigilo das audiências. Até ameaça de prisão ele recebeu. Desafiar a justiça, mesmo estando no banco dos réus, é a tradução da personalidade do magnata. Ainda como presidente, exigiu que a autoridade eleitoral da Geórgia encontrasse os votos que faltavam para ele vencer a eleição passada. Retirou documentos sigilosos do Salão Oval sem autorização dos departamentos responsáveis e fez pressão para o Senado não reconhecer a vitória do rival Joe Biden em 2020. Tudo isso vai render outros julgamentos contra Trump. Mas por conta da morosidade dos processos, as decisões ficarão só para depois da posse. E se o republicano for eleito, ele ganha a imunidade presidencial. Queria ter a sua atenção, que é você que gosta da Jovem Pan. Todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante do site www.jp.com.br. É só entrar no site. Ali em cima tem uma barra preta no topo da tela. Clica em áudios, depois em acervo e faça a busca com a palavra que você quiser. A partir daí, é só viajar no tempo com narrações e coberturas históricas. Gostou? Faça a sua assinatura e tenha acesso a mais conteúdos exclusivos. Te conto mais, os nossos comentaristas gravam vídeos especialmente para os assinantes. Você apoia a Jovem Pan? É seguidor do nosso jornalismo? Então entra lá em www.jovempan.com.br e assine. E aqui mesmo eu encerro o programa de hoje, não temos tempo para mais nada. Eu volto a semana que vem com um programa tão relevante quanto esse aqui. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.